Graças, paz, agora sim, né? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor uma vez mais, né? Enquanto ouvia ali o Tiago falando, né? Eu fiquei pensando, né? Acerca daquilo que Deus colocou no nosso coração para essa noite, né? E eu quero falar hoje com os irmãos sobre a ilusão do caminho mais curto. Não sei se você já teve, certamente já, né, a oportunidade de ter alguns caminhos aí na sua frente, uma encruzilhada, e você optar pelo caminho mais curto, né? O famoso atalho. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. À medida que você encontrar, fique de pé. Sua Bíblia, seu aplicativo, você pode abrir aí. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 ao 11. Evangelho de Mateus capítulo 4, versos de 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Pai Santo, nós adoramos, louvamos e engrandecemos o teu nome. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é aquele que tem bons pensamentos a nosso respeito. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra. É aquele que por graça e misericórdia nos alcançou e que nos separou para sermos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nesta hora, papai, quando nós abrimos a tua palavra, é com temor e tremor. Por isso pedimos ao teu Espírito que nos envolva com a tua presença, que tome liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa fluir, Senhor, através da minha boca nesta noite. Aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, papai, dá-me a graça de ministrar aos teus filhos, os de perto e os de longe nesta hora, a fim de que o teu nome, que é sobre todo nome, seja glorificado e engrandecido. Recebe desde já o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A ilusão do caminho mais curto, né? Esse é o título da nossa palavra nesta noite. Nós chamamos de atalho um caminho mais curto, que a gente usa como alternativa para ganhar tempo, muitas vezes para economizar algumas pernadas, né? Hoje, quem anda de carro para economizar combustível, para se desviar de um caminho, às vezes se desviar do trânsito, de um engarrafamento, né? E usamos o atalho.
na nossa cabeça, o atalho sempre será um caminho mais curto. E não é necessariamente nessa ordem. Então, o diabo é mestre em nos apresentar caminhos aparentemente mais fáceis. Foi assim lá no Éden. Quando nós temos lá em Gênesis capítulo 3, a conversa da serpente com Eva, a serpente chega e fala para ela e diz, não foi assim que Deus disse? E quando ela então apresenta para Eva as alternativas ali, começa a vender a árvore do conhecimento do bem e do mal, os benefícios que aquilo traria para ela, que ela não precisaria ficar tanto tempo esperando. Porque, afinal de contas, Deus estava protelando, Deus não queria que ela e seu marido, Adão, fossem iguais a Deus. Foi isso que o diabo disse para ela, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Mas olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão. Vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. E até ali, Eva não tinha ainda observado os detalhes daquela árvore. E de repente, com aquela fala, com aquela voz gritando no seu ouvido, de repente Eva começa a olhar e nasce no seu coração um desejo. E ela é despertada, a sua atenção é despertada para aquilo. E o texto nos diz que Eva olha e ela vê que a árvore é boa para comer. Primeira coisa. Depois ela vê que a árvore é agradável aos olhos. E finalmente ela percebe, ela observa que ela é desejável para dar entendimento. O atalho foi apresentado. O atalho foi apresentado a Eva e ela comprou a ideia. Ela recebeu. E aquilo desceu para o seu coração. Com isso, depois que ela comeu e deu daquele fruto para o seu marido, o casal, de fato, se tornou conhecedor do bem e do mal. Mas não tinham mais condições de escolher o bem, de viver fazendo apenas o bem. A inocência se foi e a maldade se instalou. O preço disso? Qual foi o preço? O que isso custou para aquele casal? Separação de Deus, expulsão do paraíso, e por isso nós estamos aqui. Por isso a humanidade está onde está, porque todos nos tornamos pecadores. Todos nós nos tornamos pecadores. A intimidade com Deus foi quebrada e criou-se a partir dali um abismo entre o homem e Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós morremos, por isso nós choramos. Tantas coisas aconteceram a partir daquele atalho que Eva e Adão pegaram. Gálatas 4:4 nos diz que, em vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para nos resgatar. E aí, é claro que Satanás não perderia a sua oportunidade de uma vez mais se apresentar, de se fazer presente diante daquele que foi enviado agora para salvar o homem perdido, o homem que estava afastado de Deus, você e eu. E aqui nesse capítulo 4 de Mateus, o texto nos diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. No verso 2, nos diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E depois desse período, ao final desse período, ele teve fome. Apresentou-se ali uma necessidade física. Era a hora
do diabo se apresentar. E ele então não perde tempo. E ele então se apresenta. E ele começa então uma conversa com Jesus, né? No verso 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que o diabo está dizendo para Jesus é: se você é filho de Deus, você não precisa passar por isso. Para que ficar com fome? Você é Deus, você é filho de Deus. Você pode pegar um atalho e mudar essa situação. Você não precisa passar por isso. Para que passar por isso? Você é filho de Deus, você é o bambambam lá do céu. Você é o único filho dele. Para que passar por isso? Você não precisa passar por isso. Quantas vezes a gente ouve, principalmente nos nossos dias, as pessoas dizerem: eu não tolero, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a passar por isso. Não aceito porque eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a passar por essa dificuldade, a escutar coisas que eu não quero. Eu não sou obrigada a ser desrespeitado. Eu não sou obrigada a honrar quem não me honra. Eu não sou obrigado. E o que o diabo está dizendo para Jesus é exatamente isso. Dê o seu jeito. Dê o seu jeito. Pegue o atalho. Você pode. Tem um jeito mais fácil. Para que ficar com fome? Para que isso? Tem um jeito mais fácil. E aí, a conversa então, depois desse momento, você tem a resposta de Jesus no verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós temos uma necessidade, uma dificuldade se nos apresenta, nós temos a tendência de fixar o nosso olhar, colocar o nosso coração naquilo, no problema, na dificuldade, na necessidade de satisfação, de mudar aquilo, de tal forma que aquela situação, ela assume o controle do nosso ser. E nós passamos a viver, a gente se movimenta em função daquilo. A gente dorme e acorda pensando naquilo. E o diabo então está oferecendo a Jesus a oportunidade de matar a sua fome. E Jesus responde para ele: não só de pão viverá o homem. Jesus então responde, com a sua resposta ele está dizendo para o diabo que a necessidade maior dele não era a comida, que havia coisas maiores, mais importantes do que encher o seu estômago. E aí ele diz, não só de pão, mas de toda a palavra. E aí a sua resposta nos revela que se vivermos para satisfazer a nossa fome de imediatismo, nós jamais seremos satisfeitos. Porque cada vez que nós satisfizermos uma necessidade, que mudarmos uma circunstância a nosso favor, outra se apresentará e será tão necessária e tão importante, assumirá um grau grande, tão grande de importância, quanto aquela que a gente passou lá atrás. Então Jesus está aqui dizendo para ele, olha, se nós vivermos para satisfazer apenas a nossa fome imediatista, nesse intuito o tempo todo de satisfazer esta fome de imediatismo, nós nunca estaremos satisfeitos. Sempre vai se apresentar outra necessidade para ser satisfeita. Então nós precisamos ter foco. Precisamos saber qual é a coisa mais importante. Isso Jesus então lembra ao diabo. Mas Satanás não se dá por satisfeito. E no verso 5 então, diz, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse,
Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. De novo, o diabo está dizendo para Jesus: olha, se você é, e você é, o Filho de Deus, você tem privilégios. Você não precisa ficar aí se submetendo a isso, passando por isso, como se você fosse um qualquer. Você não é. Pega o atalho. Pega o atalho. Vai fazer as coisas mais fáceis. Tem quem cuide de você, né? E aí, quando Jesus diz, né, qual é a resposta de Jesus? Jesus responde no verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Com essa resposta, Jesus está dizendo que, como filhos de Deus, eu tenho, você tem, nós temos responsabilidades. Nós temos um nome a zelar. Precisamos pensar naquilo que nós vamos fazer, nas atitudes que tomaremos, nas escolhas que faremos todos os dias da nossa vida. Às vezes, uma palavra que você e eu dissermos. Essa semana, eu passando na rua, eu estava indo para algum lugar e passei, encontrei com duas senhoras conversando. E elas vinham conversando e eu passei por elas. E pude ouvir uma delas dizendo: ela não age como crente. Elas estavam certamente falando de alguém que frequenta a igreja, que se diz filho de Deus, filha de Deus, mas que aquelas senhoras haviam observado uma atitude que não condiz com a atitude de filho de Deus. E as pessoas, elas olham para nós e elas nos cobram todo o tempo as nossas atitudes. Então, a resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque como filho de Deus, eu tenho responsabilidades, eu tenho um nome a zelar. A reputação de Deus está sobre mim, e eu preciso tomar cuidado com isso, porque a minha atitude, o Tiago disse aqui que a atitude de Nabal traria morte para ele e toda a sua casa, e destruição para tudo que ele possuía. Da mesma forma, a atitude de Abigail, sua esposa, trouxe paz, trouxe pacificação para Davi e para toda a casa de Nabal, muito embora ele não merecesse. A justiça foi feita pelo Senhor, não pelas mãos de Davi. Porque naquela mesma noite, Nabal, então, tem um ataque fulminante do coração, né? No dia seguinte, aliás, e morre, né? Então, a justiça vem do Senhor. Mas Satanás ainda não se dá por satisfeito com a resposta de Jesus. E ele continua insistindo em que Jesus tome um atalho. E aí ele oferece um outro momento. Então, seguindo em frente, no verso 8, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É interessante, quando Jesus, na oração sacerdotal de João 17, Jesus ora e ele fala com o Pai: Pai, agora me glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha aí contigo antes que existisse mundo. Então, Satanás, ele sabia que Jesus tinha uma glória, que ele tinha privilégios lá na presença do Pai. E que ele havia aberto mão de tudo aquilo para se fazer homem e estar ali como homem passando por aquela situação de privação, se assim podemos dizer, né? Ele estava há 40 dias sem comer. Ele não tinha ali
anjos assistindo, né, trazendo naquele momento. Não tinha um coro de anjos dando glória, glorificando o nome dele. E o diabo então diz, olha aí, está vendo tudo isso? Eu posso te dar. Trazer de volta a glória que você tinha. Você pode voltar a ser o grande bambambam. Pega o atalho. Pega o atalho e vem comigo. Eu tenho uma proposta. Deixa disso, larga disso, você não precisa disso. Vem para cá porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho um atalho, um caminho que vai resolver todos os seus problemas. Lembra daquele programa humorístico antigo que dizia: os seus problemas se acabaram-se? Lembram do jargão? Foi mais ou menos assim que Satanás fez para Jesus. Eu posso, né? Eu tenho um atalho que vai resolver, que vai mudar os teus problemas. E você não precisa passar por isso. Vamos comigo. E aí, a resposta de Jesus. Então, Jesus, antes disso, nós observamos que tem um se. Toda proposta, irmãos, tem um se. Quando você vai assinar um contrato, tem aquelas letrinhas minúsculas que às vezes a gente não dá atenção. Aí depois, quando as coisas não funcionam direito, a gente vai lá e reclama, né? E a pessoa diz, senhora, está no contrato. Aí você diz, que contrato? Que contrato? Ninguém me falou. Estava lá, a gente não leu. Né? A gente não leu, as letrinhas são miúdas. E a gente não lê. Quando a gente vai baixar um aplicativo, né, alguns aplicativos no nosso celular, eles têm lá, né, tem um aceite, que você diz, li e aceito. Mentira, eu não li. Eu estou lá só apertando um botão, mas eu não li. Principalmente quando a gente observa que tem uma lista enorme, né, são páginas e mais páginas de informações. É muito mais fácil a gente dizer, li e aceito. Então, Satanás, ele oferece para Jesus ali o caminho do atalho. Ele oferece os reinos do mundo. Tudo isso será teu. A glória deles é tua. Você não precisa ir por esse caminho que você está indo. Por quê? Porque o caminho que Jesus estava indo era o caminho da cruz. Era um caminho de cruz, de sofrimento. Era um caminho custoso, doloroso. E a função do inferno é nos desencaminhar. É tirar-nos do foco do propósito que Deus traçou para nós. Então ele diz, tudo isso eu te darei. Só tem uma condição. Você pode ter tudo isso agora mesmo. Se prostrado me adorares. Para ceder, para adorar a Satanás, Jesus precisava abdicar do propósito para o qual ele se fez homem. Ele precisava abrir mão do propósito eterno de Deus, para a vida dele, para a sua vinda. Pegar o atalho, desistir da cruz, e por aquele atalho, ele se tornaria servo, né, do próprio inferno. Deixaria de servir a Deus para servir ao diabo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O custo é alto. O custo é alto. Tem um preço. Não existem essas promessas, esses caminhos. Nada é de graça. Precisamos sempre avaliar o custo. E quando Jesus olha aquilo, Jesus ouve esta palavra, no verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus agora
de uma vez, ele declara a Satanás qual é o propósito dele, a que ele veio e a quem ele serve. Deus me criou, né? Falando de nós, não de Jesus, porque Jesus sempre existiu. Mas como Deus, né? Mas quando nós falamos de nós, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Cada um de nós, obrigada, Tiago. Cada um de nós foi criado com um propósito específico, para um chamado específico, para um propósito que é eterno. E a palavra de Deus diz, Jó declara isso, que Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ainda que nós peguemos os atalhos nos nossos dias, eu não sei quais os caminhos que você andou até chegar na presença de Deus e se render a Ele para conhecê-lo e servi-lo. Não sei quais são esses caminhos. Quais foram os atalhos que você pegou na sua vida para finalmente chegar na presença de Deus? Mas Jesus, Ele fala não, Ele diz não, eu estou aqui, né? Como diz lá em Salmos, estou para fazer a tua vontade. E Ele sabe qual é o seu propósito. E aí, é interessante que no verso 11, o texto conclui dizendo o seguinte: com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos vieram em seguida. Quando Jesus recusa o atalho, as propostas de Satanás, Jesus recusa essas propostas, os anjos vêm para servi-lo. É muito interessante quando a gente pensa nestas coisas, né? Demorou um pouco, né? Demorou um pouco para que Jesus fosse servido, para que a sua fome fosse satisfeita. Pode ser que a sua necessidade demore um pouco, né? De repente você planejou se casar em dezembro, mas tem que esperar até maio, né? De repente você planejou, os irmãos estão rindo ali, de repente, tantos planos você fez, né? E você orou e pediu ao Senhor que aquela necessidade fosse satisfeita, que houvesse mudança daquela situação. E pode ser que já tenha passado 1 ano, 2 anos, mas ainda não aconteceu. Mas entenda que existe o tempo de Deus. E Ele levará a termo aquilo que Ele planejou acerca da sua vida. Deus está vendo. Então os anjos vêm e servem Jesus. Mas tem algo mais interessante, que a resposta à necessidade imediata, que era a fome, foi satisfeita. Depois que Jesus diz não para todos os atalhos, as propostas de atalho oferecidas pelo diabo. A sua necessidade imediata foi satisfeita. Mas tem mais. Observe só. Atos 2,36 nos diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode olhar lá, Atos 2,36 nos diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses 2:8-11 nos diz que Ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não pegou o atalho. Ele foi até o fim pelo caminho que havia sido traçado. Em função disso, o texto de Filipenses continua nos dizendo que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nós entendemos que toda aquela glória que de repente o diabo oferece a Jesus é muito pouco, meus irmãos, diante daquilo que estava preparado para ele. Eu não sei quais os atalhos que você já pegou na sua vida. Mesmo depois que você conheceu Jesus, que atalhos você tem pegado? Por onde você tem andado? Às vezes, a que caprichos você tem cedido por uma ou por outra necessidade? É uma mentira aqui, é um engano ali, uma corrupçãozinha acolá. A que coisas, a que atalhos você tem se submetido ao longo da sua vida? Tudo isso, meus irmãos, é só um desvio daquilo que Deus tem preparado para você. E se você continuar buscando esta satisfação imediata, você jamais alcançará uma satisfação duradoura. Fique ciente disso. Nunca. Porque cada vez que uma necessidade for satisfeita, outra maior se apresentará. E você terá que encontrar outros atalhos para continuar satisfazendo as suas necessidades imediatas. Mas eu quero fechar com Apocalipse. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. Esse eu quero ler, faço questão de ler com você. Apocalipse capítulo 5. Esse é um dos meus textos prediletos. Acho maravilhoso como João descreve Jesus e a glória do Cordeiro aqui no capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse. João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que coisa tremenda, não era um livro qualquer. Ninguém podia sequer olhar para o livro, quanto mais tocar. Abrir então, nem pensar. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Jesus não tomou o atalho. Ele assumiu o caminho que lhe foi proposto. E ele se tornou digno, não só de pegar o livro, não só de tocar nele, mas de abri-lo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 olhos, os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e poder. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar,
E tudo o que neles há estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta, irmãos, é a glória que está proposta àquele que não pega atalho. Você pode enxergar isso. Jesus, ele foi glorificado aqui diante do trono de Deus. Ele se tornou digno, recebeu um lugar de honra, dado pelo próprio Deus, Senhor de céus e terra. A palavra nos diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. É o nome que está acima de todo nome. Ele conquistou esse direito. Colossenses nos diz que ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para este reino, o reino do seu Filho de amor. Se Jesus tivesse aceitado o atalho proposto por Satanás naquele momento, você e eu estaríamos perdidos, destinados ao fogo do inferno. E não havia esperança alguma, nem para você e nem para mim. É porque Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós e assumiu o caminho da cruz, o propósito eterno, dos tempos eternos, firmado em Deus. É porque ele foi até o fim, que você e eu nos tornamos herdeiros da vida eterna. Que você e eu temos esperança de habitar na presença de um Deus santo, vivo e verdadeiro. É por causa dele, do trabalho dele, do sacrifício dele, do sangue dele derramado naquela cruz, que você e eu podemos entrar na presença de Deus e podemos orar e confiar em que ele ouve e atende, porque ele conhece as nossas necessidades e ele tem prazer em nos fazer bem. É porque Jesus não pegou um atalho que você e eu aguardamos a volta dele. Porque ele mesmo disse que ele ia para o céu nos preparar um lugar. E quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar, para que estejamos para sempre com ele na sua presença. Eu não sei quais os atalhos que você já pegou. Quais são as propostas que você tem recebido nos últimos tempos. Ontem, nós fomos fazer uma visita a uma pessoa que estava passando por muita dificuldade. Nos últimos 5 anos, a vida dela virou de ponta cabeça. Ela pegou um atalho há alguns anos. Há alguns anos ela viveu com um homem que já vinha de um relacionamento anterior, ele vinha de um divórcio, mas eles não se casaram. O que é muito comum nos nossos dias, né? As pessoas se juntam e vão morar juntas. E elas não têm nenhum documento, nada para apresentar. Não precisa, né? Casamento é uma instituição falida. É o que as pessoas nos dizem. Os youtubers por aí, os artistas, as pessoas que têm atalhos para nos apresentar, elas dizem, não precisa. Para quê? Para que um papel? Não precisa. E esta pessoa, então, viveu alguns anos com este senhor. Moraram juntos por um tempo, ela engravidou, teve uma filha.
quando a sua filha tinha 4 meses, eles fizeram uma viagem, sofreram um acidente e o seu companheiro então morreu. Ele era divorciado, a ex-esposa morava num outro estado e ela ficou então com uma criança de 4 meses. Mas ela não tinha um papel para mostrar, para confirmar há quanto tempo ela vivia com aquele homem. Ela não tinha um papel para dizer quais eram os direitos que ela, como esposa, tinha. E então, a ex-esposa, que tinha 2 filhos naquele relacionamento, entrou na justiça e conseguiu embargar absolutamente tudo que ela tinha. Tudo. Querendo a sua parte de tudo, dizendo que ele era a herança dele e os filhos dela tinham direito. E ela está há 5 anos, sem poder dispor de absolutamente nada, porque tudo foi para a justiça. Tudo está na justiça. E aquela mulher, sempre que pode, liga e faz ameaças e perturba. E essa semana, então, essa pessoa nos ligou e pediu, pelo amor de Deus, eu já pensei em me matar, já planejei, eu não tenho mais alegria, no meu coração eu só choro, não tenho nenhuma esperança de vida, a única coisa que me mantém viva é a minha pequena de 4 anos. Não sei mais o que fazer, 6 anos tem a filha dela, não sei mais o que fazer. Tudo, meus queridos irmãos, porque ela pegou um atalho em algum momento da vida dela. Alguns dissabores podem ser evitados. O atalho nem sempre é o caminho mais curto. Nós precisamos ter muito cuidado. Sabe, nem sempre é aconselhável o caminho mais curto. Às vezes nós precisamos fazer as coisas de tal forma que a gente não precisa depois ficar tendo que juntar testemunho daqui e dali para provar que o que a gente está dizendo é verdade. É importante nós assumirmos e fazermos as coisas da forma certa. Caminharmos o caminho que deve ser trilhado de forma correta. Para que depois ninguém tenha que apontar e não tenhamos do que nos envergonhar. Sabe, irmãos, às vezes é mais fácil pegar o atalho, é mais fácil você perder a estribeira, é mais fácil você brigar, xingar, é mais fácil você esquecer de quem você é em Deus, da posição que você ocupa como filho de Deus. É mais fácil brigar e agir como todo mundo age. Todo mundo faz assim, por que que só eu tenho que ser diferente? Esse é o caminho mais fácil. Mas se Jesus tivesse pegado o caminho mais fácil, não havia esperança para nós. Todos nós estaríamos condenados ao inferno. E não havia esperança para nenhum de nós. Então, nessa noite, eu quero que você pense sobre isso. E eu quero orar com você a esse respeito. Eu não sei quais são os caminhos, os atalhos que você tem pegado. Quais são os atalhos que têm se apresentado. Sabe? Eu trabalhei na Secretaria de Educação, de Saúde, quando eu era solteira, antiga Fundação Hospitalar, do Distrito Federal. E eu cansei de ver as pessoas levando para casa material, quanto material? Resmas de papel. São os atalhos. Quando a gente pega aquilo que não é nosso, é um atalho. Quando a gente não cumpre a nossa palavra, são atalhos que a gente pega, são desvios que nós pegamos. Quando nós não cumprimos, o Tiago disse aqui,
está tudo lá, né? Às vezes a gente pergunta, mas o que Deus quer de mim hoje, agora? Imagine você numa discussão com a sua esposa, e estão lá brigando, e ela falou mal, e começaram a brigar, e aquela discussão, e uma dissensão enorme, e um xingou o outro, e alterou a voz, e virou aquela confusão. E aí, você pode parar e se perguntar, mas o que Deus quer de mim? Bom, a Bíblia diz que no que depender de mim, eu preciso ter paz com todas as pessoas. Isso inclui a minha esposa e o meu marido. Não preciso ir muito longe, né? Bom, pegou emprestado e não pagou, o que eu vou fazer? Bom, a Bíblia diz que eu não devo dever nada a ninguém, a não ser o amor que eu devo ter para com o outro. Ah, eu fiz uma promessa, mas não pude cumprir a minha palavra. Bom, a palavra de Deus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu não devo ter duas palavras. E a palavra de Deus diz que o que passa disso é de procedência maligna. Então são inúmeros os atalhos que a gente pode pegar. São inúmeros. Quando a gente perde a paciência, quando a gente exige dos outros aquilo que a gente mesmo não dá. Eu quero que o outro me entenda, mas eu não entendo o outro. Eu quero que o outro tenha paciência comigo, mas eu não exerço paciência com ele. Eu quero que o outro demonstre amor, mas eu não demonstro amor para com ele. São inúmeros os atalhos. E tudo isso, meus irmãos, tem um custo. Todos os dias nós estamos pagando uma parcela por esses atalhos. E o que nós precisamos ter em mente é, aonde isso nos levará? Aonde esses atalhos nos levarão? Se Jesus tivesse aceitado as propostas do diabo, todos nós estaríamos condenados à morte eterna, inferno, não havia esperança. E ele teria colhido apenas aquela glória que o diabo podia oferecer, a glória do momento, a glória passageira, que passa e vira fumaça. Mas quando ele rejeitou, quando ele disse não e aceitou o caminho que lhe estava proposto, caminho de cruz, ele mesmo, além da satisfação de ter realizado a obra de salvação, de redenção que estava proposta, e todos nós fomos salvos por isso, ele recebeu a glória que não é passageira, que é permanente, que é eterna. E ele é aclamado no céu, na terra, debaixo da terra. E nós vimos aqui em Apocalipse que os anjos, que os 24 anciãos, que os seres viventes, todo o céu proclama e reconhece que ele é. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você agora pensasse na sua própria vida. Quantas propostas, quantas oportunidades que às vezes se apresentaram a você, mas você, se você olhar bem de perto, lendo as letrinhas miúdas, você vai saber que estas propostas não te levarão, não satisfarão as suas necessidades. Elas têm a aparência de que suprirão, mas não são duradouras. Os resultados serão penosos. E quantas vezes você já disse sim para essas propostas?
Quando às vezes você saiu de casa, quantos homens saíram de casa dizendo que iam comprar cigarro e nunca mais voltaram? Quantas vezes você já se viu diante de propostas assim, enganosas? E quantas vezes você já aceitou ir pelo caminho mais curto? Nessa noite você tem a oportunidade de avaliar isso diante de Deus e reconhecer que o caminho de Deus é o único que traz vida, que te conduz à vida. Às vezes ele pode parecer espinhoso, pode parecer humilhante muitas vezes, porque às vezes nós precisamos nos calar. A gente precisa aprender a engolir o nosso orgulho. Nós precisamos muitas vezes não revidar. Nós precisamos amar o outro apesar das atitudes dele. Nós precisamos aprender a olhar para ele do ponto de vista de Deus, entendendo que Deus o ama e que ele é tão senhor de direitos na presença de Deus quanto eu mesmo sou. E Jesus, sendo Deus, se fez homem, se humilhou, assumiu a forma de servo, se entregou por você e por mim. Às vezes o caminho proposto pelo céu, pelo Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Criador, não é um caminho fácil, mas lá no final é um caminho que traz glória. É um caminho de glória, glória duradoura. Então nesta noite você pode apresentar, colocar o seu coração diante do Senhor. Quantas raízes de amargura estão acumuladas aí? Quantos ressentimentos você tem guardado? Quando você abre a sua boca, quais são as palavras que fluem daí? Quantos xingamentos, quantas maldições? Quantas vezes você, ao invés de abençoar, você amaldiçoa? Quantas coisas, quantas vezes você tem encolhido a mão ao invés de estender àquele que tem buscado o seu apoio? Quantas vezes você tem falado palavras enganosas para outros, faltando com a verdade e levando o outro para o buraco? Quantas vezes você deixou de ser apoio, de ser suporte para aquele que precisava de ajuda? Quantas vezes você achou que não era da sua conta? Nesta hora você pode confessar ao Senhor e dizer: Pai, eu sei que eu tenho pegado muitos atalhos ao longo da minha vida. E esses atalhos têm me levado para longe do Senhor. E o teu propósito, Senhor, é me fazer de mim uma pessoa parecida com Jesus, o teu Filho, Senhor de toda a glória. E eu tenho, Senhor, procrastinado, eu tenho adiado, Senhor, este teu propósito eterno na minha vida, fazendo as minhas próprias escolhas, me estribando nos meus próprios pensamentos. E nesta noite eu quero confessar ao Senhor e dizer que eu preciso da graça misericordiosa, restauradora, regeneradora do teu Espírito sobre a minha vida. Espírito de Deus, nesta noite envolve-nos com a tua presença. Papai, ministra, fala aos nossos corações. É o Senhor, Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós temos pegado tantos atalhos ao longo da nossa história, mas nós nesta noite, quando olhamos para a vida de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, porque Jesus foi fiel, papai, ao propósito eterno, ao chamado eterno que ele recebeu do Pai.
E por causa desse chamado, Senhor, ele se entregou. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos adorar o Teu nome nesta noite por isso. Porque Jesus, Pai, ainda que nós não fôssemos merecedores, Ele se deu, se entregou por cada um de nós. E é por isso que nesta noite, nós de fato fazemos parte do povo que vai morar na Tua presença. Nós somos herança do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como aqueles que vão morar na Tua presença. Traz, Senhor, a memória do nosso coração, Papai. Os caminhos que o Senhor mesmo traçou, os caminhos, Papai, que produzem vida e não morte. E ajuda-nos, Senhor, a nos desviarmos dos atalhos que nos são propostos todos os dias, a fim de verdadeiramente testificarmos que o Senhor é Deus e nós somos Teus servos. Recebe, Papai, o louvor e a adoração do nosso coração nesta hora, no nome santo e precioso de Jesus, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.